A terra estava rachada como a palma de uma mão velha, e Perpétua Salomé Vanderlei ficou parada na beira da estrada de barro vermelho por um tempo que ela mesma não soube medir. O sol do meio-dia caía em cheio sobre o descampado, sem uma árvore que servisse de sombra, sem um galho que interrompesse aquela luz branca e dura que fazia os olhos doer. Atrás dela, numa carroça amarrada com corda, porque o ferrolho tinha quebrado na saída de Montes Claros, os 3 filhos dormiam enrolados uns nos outros como cachorros que aprenderam cedo a dividir calor. Doris tinha 11 anos, Calixto tinha 8. A menor, Benedita, tinha 5 e dormia com o polegar dentro da boca, como ainda fazia quando ninguém estava olhando. A égua parou antes de Perpétua mandar. O bicho farejou o ar, levantou a cabeça numa diagonal cansada e ficou quieto. 18 anos de vida naquele corpo. As costelas já apareciam quando ela andava devagar e havia uma mancha velha no flanco esquerdo que o veterinário de Bocaiúva tinha dito ser uma cicatriz de sela mal posta, em algum tempo que nenhum dos dois lembrava mais. Perpétua olhou para a égua e a égua olhou para a frente, para o sítio que estava além do portão de madeira podre, meio aberto, meio caído, dependendo de qual ângulo você escolhesse olhar. O sítio chamava-se, no papel, Sítio Boa Esperança. No boca do povo de toda aquela região do norte de Minas, chamava-se o lugar do Benedito Assunção, que morreu dentro da própria casa sem que ninguém entrasse para ajudar. E a história de como ele morreu variava conforme quem contava. Uns diziam que foi a febre, outros diziam que foi a solidão, que é uma doença que também mata, só demora mais. Tinha quem dissesse que Benedito Assunção havia enterrado 7 filhos naquela terra antes de morrer ele mesmo, e que as almas das crianças ainda andavam pelo terreiro nas noites sem lua chamando o pai. Essa era a versão que a comadre Zélia havia cochichado no ouvido de Perpétua na semana anterior, enquanto Perpétua assinava o papel na frente do tabelião. E Perpétua havia respondido com uma calma que deixou Zélia sem palavras. Criança que chora em volta da casa é melhor do que vizinho que fala mal pelas costas. Ela tinha 36 anos, tinha chegado até ali com 230 mil réis, uma carroça, 3 filhos, uma égua chamada Baiana, e nada mais que pudesse ser inventariado. A casa em Montes Claros havia sido entregue ao banco. O armazém que Ananias Vanderlei havia aberto com dívida e tocado com mais dívida havia sido fechado pela justiça 2 meses antes de ele morrer, de um mal do coração que o médico descreveu em latim e que Perpétua traduzia para si mesma. Nos momentos mais honrosos, como esgotamento de quem devia mais do que podia sustentar. Nos momentos menos honrosos, ela pensava que Ananias havia simplesmente escolhido a saída mais definitiva que encontrou. Não era um pensamento bonito. Ela sabia disso, mas 16 anos de casamento com um homem que prometia e desfazia, prometia e desfazia. Haviam ensinado a Perpétua que pensar bonito é luxo de quem tem chão firme embaixo dos pés. O portão chiou quando ela empurrou. A égua entrou sem que Perpétua puxasse as rédeas, como se o bicho também precisasse de algum tipo de chegada, de algum tipo de lugar que fosse só seu. Antes de continuar essa história, me conta nos comentários de qual cidade você está ouvindo isso. Adoro saber até onde essas histórias conseguem chegar. No interior do Brasil, de outros tempos, relatos como esse ecoavam entre rios e estradas de terra. Perpétua Salomé Vanderlei havia nascido em 1883, na cidade de Grão-Mogol, filha de Rosária Salomé de Figueiredo, lavadeira, e de Aurélio Vanderlei, tropeiro que passava em casa 2 vezes por ano e deixava filho em cada visita como quem deixa lembrança. Eram 5 irmãos no total,
E Perpétua era a terceira, que é a posição que não tem a proteção do mais velho, nem o mimo do caçula, e que aprende cedo a existir sem tomar espaço demais. A mãe, Rosária, era uma mulher de mãos grossas e voz baixa, que lavava roupa de família alheia desde antes de o sol subir e que, quando o marido aparecia, reorganizava a casa inteira sem reclamar, e quando ele sumia de novo, reorganizava outra vez, sem uma palavra. Perpétua aprendeu com a mãe que silêncio não é fraqueza, que há um tipo de silêncio que é decisão e um tipo de silêncio que é capitulação, e que a distância entre os dois parece fina, mas é enorme, e que só quem precisou atravessá-la entende a diferença. Aos 12 anos, Perpétua já ajudava a mãe nas lavagens. Às 14, ela sozinha lavava a roupa da família do delegado local, que era uma família de 8 pessoas, com o hábito de usar linho branco que sujava de um modo que parecia intencional. Aos 17, Rosária ficou doente com uma tosse que não passava, e foi Perpétua que sustentou a casa por 2 anos, até a mãe se recuperar parcialmente, nunca de todo. Foi nesse período que ela conheceu Ananias Vanderlei. Ele não era parente, apesar do sobrenome igual. No sertão de Minas, Vanderlei é tão comum quanto pedra no caminho. Ananias tinha 25 anos, dentes bons, um chapéu de couro que usava inclinado para o lado direito, e uma maneira de falar sobre o futuro que fazia o futuro parecer uma coisa próxima e disponível. Ele ia abrir um armazém, ia vender tecido, sal, querosene, ferramentas, ia ter uma casa com varanda, ia ter filhos que estudariam, coisa que nem ele nem ela haviam tido direito de fazer direito. Perpétua se casou com ele porque acreditou. Não era ingenuidade. Ela havia aprendido cedo a ser desconfiada. Era algo mais complicado. Ela reconhecia em Ananias um tipo de vontade que parecia real. E ela própria tinha muita vontade. E pensou que vontade somada com vontade resultava em construção. O que ela não sabia então, e demorou 10 anos para entender, é que há tipos de vontade que não sabem virar obra, que ficam sendo vontade para sempre, bonita como projeto nunca executado. O armazém abriu, fechou, abriu de novo em outro ponto da cidade. Fechou de novo. Ananias tinha talento para começar e nenhum para sustentar. Perpétua costurava roupa alheia nas horas que sobrassem do cuidado com os filhos para cobrir o que o armazém não cobria. E Ananias falava em negócios novos, e Perpétua ouvia, e depois fazia as contas que ele não fazia e não dizia o que as contas mostravam, porque havia aprendido que dizer mudava pouco e desgastava muito. Doris nasceu em 1908, Calixto em 1911, Benedita em 1914, numa noite de temporal em que o parteiro não chegou a tempo, e Perpétua pariu com a vizinha do lado, segurando a mão dela e murmurando orações que nenhuma das duas acreditava que funcionavam, mas que eram melhor do que silêncio. Quando Ananias morreu, em julho de 1919, ele deixou um armazém com dívida equivalente a 5 anos de trabalho de Perpétua, uma casa hipotecada, 3 filhos com idades entre 5 e 11 anos e uma carroça velha atrelada a uma égua que era velha quando ele a comprou. O banco veio buscar a casa em setembro. O juiz que assinou o papel tinha uma expressão que pretendia ser condolente e era apenas apressada. A comadre Zélia ofereceu o quarto dos fundos por 3 meses, o que era generosidade genuína, misturada com o prazer de ter Perpétua devendo um favor, que também é uma coisa humana e compreensível. Foi naqueles 3 meses de quarto alheio que Perpétua estudou o mapa da região, conversou com tropeiros que passavam e ficou sabendo do sítio Boa Esperança, que estava sendo leiloado pela viúva de Benedito Assunção, uma mulher de Pirapora que não queria ver aquela terra de jeito nenhum e vendia por um preço que refletia a pressa mais do que o valor.
230.000 réis era tudo que Perpétua havia guardado em 6 anos de costura, escondido em 3 lugares diferentes dentro da casa, porque guardado num lugar só convida a gastar. Era suficiente para comprar a terra, não era suficiente para muito mais. A comadre Zélia havia dito: Perpétua, aquela terra não presta. Já enterrou uma família inteira. Você vai levar 3 crianças para um lugar que o povo chama de maldito? E Perpétua havia respondido, depois de uma pausa que não era hesitação, mas cálculo: Zélia, o povo que foge de terra maldita deixa a terra barata, e terra barata é o que eu posso pagar. O sítio tinha 32 hectares. A casa principal era de adobe, telhado de telha canal. 3 cômodos mais uma cozinha construída, separada do corpo da casa, como era costume antigo para o caso de incêndio. Havia um poço, que Perpétua desceu uma pedra para testar e ouviu o barulho da água lá embaixo, fundo, mas presente. Havia um chiqueiro sem porco, um galinheiro sem galinha, um paiol com cheiro de milho velho e umidade. Havia uma mangueira no centro do terreiro que era antiga o suficiente para dar uma sombra generosa, e havia, no fundo do quintal, um pé de pequi que já estava florindo, o que era um sinal de que a terra tinha alguma coisa. O que não havia era ninguém. A casa vizinha mais próxima ficava a 1,5 quilômetros pela estrada de terra e pertencia a um homem chamado Firmino Calaça, que Perpétua não havia ainda encontrado, mas de quem havia ouvido que era viúvo e seco de conversa, o que ela considerava naquele momento uma bênção. Ela descarregou a carroça com Dores ajudando. Calixto carregou os sacos menores. Benedita sentou na soleira da porta e observou tudo com aqueles olhos grandes que ela tinha, cor de mel escuro, iguais aos da avó Rosária. A égua baiana ficou presa na mangueira, à sombra, e baixou a cabeça para cheirar a terra. E ficou assim por um tempo, como se estivesse reconhecendo alguma coisa. A casa cheirava a fechado, a poeira velha, a madeira que havia passado por chuva e calor muitas vezes sem manutenção. O chão era de terra batida, duro mas limpo de mato, porque ninguém havia entrado faz tempo. As janelas tinham venezianas de madeira que emperravam, e Perpétua forçou cada uma até abrir, e o ar que entrou tinha cheiro de capim seco e de terra quente, que é um cheiro que some rápido, mas que voltou para a memória dela muitas vezes nos anos seguintes, sempre que ela precisou lembrar de onde havia saído. Naquela primeira noite, ela fez fogo no fogão de lenha com madeira que achou no paiol, esquentou o que restava do toucinho que havia trazido de Montes Claros e fez um angu com fubá que Zélia havia empacotado na saída. Os filhos comeram com fome que não comentaram. Benedita dormiu antes de acabar o prato. Calixto perguntou se iam ficar, e Perpétua disse que sim. Dores não perguntou nada, que era o jeito de Dores de dizer que entendia mais do que se esperava dela. Depois que os filhos dormiram, Perpétua saiu para o terreiro e ficou embaixo do céu daquele sertão mineiro, que era um céu diferente do de Montes Claros, mais aberto, mais cheio de estrelas que pareciam maiores, porque não havia luz de cidade para competir. A mangueira balançava devagar. A égua baiana dormia de pé, como égua faz, com uma pata dobrada e a respiração compassada que Perpétua ouvia de onde estava. Ela não chorou. Não havia motivo específico para não chorar, mas não veio. O que veio foi uma coisa diferente, mais parecida com clareza, que é o que acontece quando você para de carregar o peso de um futuro que não era seu e começa a olhar para o chão que está debaixo dos seus pés. Ela ficou ali por 1 hora, talvez mais. Depois entrou, destrancou o baú, que era o único móvel que havia trazido, tirou o caderno de contas que usava desde os tempos do armazém e começou a escrever. Não o que havia perdido, o que tinha: a terra, o poço, a mangueira, o pequiseiro, a carroça, a égua, 3 filhos que dormiam, 2 braços que funcionavam,
36 anos de entender que esperar que alguém venha resolver é o jeito mais lento de chegar a lugar nenhum. Era pouco. Era o suficiente para começar. A manhã seguinte acordou com Perpétua antes do sol, o que não era novidade, porque ela havia aprendido com a mãe que madrugada é a única hora do dia em que o silêncio pertence a quem está acordado. Ela acendeu o fogão, botou água para ferver e foi até o terreiro, com o lampião ainda na mão, para dar uma volta no sítio com olhos de dia, que são olhos diferentes dos de chegada. A terra ao redor da casa era de um vermelho escuro que ela conhecia bem. Terra de cerrado que parece seca, mas que guarda umidade nas camadas de baixo, se você souber como acessá-la. Havia um trecho que havia sido plantado há muitos anos com algo que ela não soube identificar de imediato pelos vestígios. E havia um outro trecho tomado de mato fino, mas novo, que é sinal de que a terra não estava morta, apenas parada. Terra parada é problema menor do que terra esgotada. Ela foi até o poço, com o balde que havia achado dentro do paiol. A corda estava velha, mas aguentava. Baixou o balde, ouviu o respingo, puxou. A água veio escura no primeiro balde, porque poço parado guarda as primeiras águas barrentas, mas ela jogou fora e baixou de novo. E a segunda vez a água veio mais clara, e a terceira mais clara ainda. Ela cheirou. Provou com o dedo. Era água, era o tipo de coisa que parece pequeno e não é. Foi de volta à cozinha, deixou o café fervendo no coador de pano e voltou para o terreiro. A égua baiana estava acordada, farejando a cerca velha com aquela expressão de animais velhos que parecem estar resolvendo algum problema que os mais jovens ainda não enxergam. Perpétua foi até ela, passou a mão no pescoço do bicho e sentiu debaixo da palma a tensão dos músculos que ainda existia apesar de tudo. Aquela força guardada que os animais velhos têm, diferente da força dos jovens, menos urgente, mais firme. "Baiana", ela disse em voz baixa, porque era cedo e os filhos dormiam. Não disse mais nada. A égua virou a cabeça para ela e depois voltou a olhar para a cerca, e esse intercâmbio simples era o suficiente. O vizinho Firmino Calaça apareceu naquela mesma manhã, mais tarde, quando o sol já estava alto e Perpétua já havia varrido a casa, descoberto um problema na telha do quarto de trás que deixava entrar luz em 2 pontos, e colocado Doris para ensinar o irmão a carregar água, enquanto ela mesma tentava entender o mecanismo do arado enferrujado que havia encontrado no paiol. Firmino chegou a pé, sem avisar, como é costume em terra de sítio. Era um homem de uns 60 anos, seco mesmo, como haviam dito, com a pele do rosto tão curtida pelo sol que parecia couro de sola. Usava chapéu de palha e carregava nas mãos, como oferta silenciosa, um molho de quiabo e 4 ovos embrulhados numa folha de bananeira. Ele ficou no portão. Perpétua foi até ele. Ele disse, com uma voz que combinava com o corpo seca e direta: "Soube que ia chegar família. Trouxe o que tinha." Perpétua recebeu o quiabo e os ovos com as 2 mãos, que é o jeito de receber, que não humilha quem dá. Disse obrigada. Ele assentiu. Ficou um momento parado, olhando para o sítio com uma expressão que ela não soube ler de imediato, e só foi entender semanas depois. Ele disse, "Esse poço foi limpo quando o Benedito ainda vivia. Se precisar limpar de novo, eu sei como." Ela disse que ia precisar, mas que precisaria de mais algumas semanas para entender o que precisava de mais urgência. Ele assentiu de novo, colocou o chapéu de volta e foi embora pelo mesmo caminho pelo qual havia vindo, sem olhar para trás, o que ela interpretou não como frieza, mas como respeito, que às vezes são a mesma coisa quando você conhece o interior. A primeiríssima semana foi de levantamento. Perpétua andou cada palmo do sítio, com os filhos quando podiam acompanhar e sozinha quando não podiam. Levou o caderno e anotou.
onde o solo era mais firme, onde era mais solto, onde havia pedra perto da superfície, onde havia sinal de água subterrânea nos brotos de planta que cresciam em curva, como crescem quando a raiz sente umidade abaixo. Ela havia aprendido isso ainda menina, com um velho da cidade de Grão-Mogol, que lia a terra como outros liam o céu. Havia um córrego que estava seco naquela época do ano, mas que as marcas nas pedras mostravam que corria quando chovia. Havia uma baixada no fundo do sítio, onde a terra era mais escura e mais úmida mesmo no agosto seco, e que Perpétua marcou com uma estaca como o lugar onde começaria o primeiro plantio. Havia também, enterrada pela metade no mato do fundo, uma cruz de madeira. Ela encontrou no quarto dia, sozinha, quando o mato estava alto e ela o cortava com o facão que havia comprado em Montes Claros na última semana antes de partir. A cruz não tinha nome. Era velha, mas não tão velha quanto os rumores sobre o sítio sugeriam. Perpétua ficou parada na frente dela por um momento. Depois, fez o sinal da cruz por hábito mais do que por crença firme e continuou cortando o mato. Não contou para os filhos. O primeiro grande problema apareceu na segunda semana. A égua baiana acordou numa manhã com a pata traseira direita inchada, recusando colocar peso nela, os olhos com aquela expressão opaca que os animais têm quando a dor está alta, mas eles não têm outro modo de mostrar. Perpétua examinou a pata e encontrou um espinho de mandacaru enterrado fundo, perto do casco, com a carne ao redor já começando a inflamar. Ela ferveu água. Usou a agulha que guardava no estojo de costura. Trabalhou com paciência e firmeza por quase 1 hora, com Baiana tremendo mais quieta, porque os animais velhos têm uma capacidade de confiar em quem cuida deles que os jovens ainda não desenvolveram. O espinho saiu inteiro, que foi uma sorte. Perpétua limpou a ferida com aguardente, amarrou uma tira de pano velho e ficou do lado do bicho por mais tempo do que o necessário, a mão no pescoço, não dizendo nada. Baiana não trabalhou por 10 dias. Perpétua fez o que havia para ser feito a pé ou com a carroça puxada por ela mesma, o que Doris viu e não comentou, mas passou a acordar mais cedo para ajudar sem que ninguém pedisse. Foi nessa época que Perpétua foi ao mercado de Bocaiúva pela primeira vez. Ela vendeu os ovos que Firmino havia trazido e mais uma dúzia que uma galinha abandonada havia posto no paiol. Galinha que ela havia encontrado no 3º dia e que Calixto havia batizado de Julieta, com uma seriedade que fazia difícil discutir o nome. Comprou sal, querosene para o lampião, fubá e um pacote de sementes de abóbora e de feijão de corda, que eram culturas de resistência, as que cresciam com pouca água e devolviam muito. No mercado, ela percebeu o jeito como as pessoas olhavam para ela. Não com crueldade, com aquela curiosidade que o interior mantém sobre mulheres que aparecem sozinhas, sem marido na frente, com filhos atrás e cara de quem não veio pedir nada. Algumas mulheres cumprimentaram. Um homem perguntou se ela era a que havia comprado o sítio do Benedito, e quando ela confirmou, ele assentiu com uma expressão que continha muitas coisas ao mesmo tempo e não disse nenhuma delas. Ela soube mais tarde, pela filha de Firmino que vinha visitar o pai de vez em quando, que o homem do mercado era Salustiano Góes, dono de uma fazenda grande na mesma estrada, que havia tentado comprar o sítio antes de ela aparecer, e que havia chegado tarde porque a viúva de Benedito havia fechado a venda rápido, mais pela necessidade de acabar logo com aquele assunto do que por preferência de comprador. Salustiano Góes havia ficado contrariado, que era uma condição que ele não tinha o hábito de suportar. Perpétua ouviu essa informação, guardou e não disse nada. Era cedo demais para entender o que aquilo significaria, mas guardou. O milho foi o primeiro plantio.
Ela escolheu o trecho da baixada que havia marcado com estaca, preparou a terra com o arado que havia consertado com a ajuda de Firmino, que veio sem ser chamado numa tarde de sábado, com uma caixa de ferramentas velhas e uma competência silenciosa que não precisava de elogio. Eles trabalharam juntos por 3 horas, sem conversa desnecessária, o que foi um dos dias mais produtivos que ela havia tido desde a chegada. O plantio do milho foi feito com Calixto na frente, abrindo as covas com a enxada pequena, Perpétua depositando as sementes e Doris cobrindo e marcando as fileiras com gravetos. Benedita transportava água num balde menor e regava o que as irmãs marcavam, com uma seriedade de quem sabe que faz parte de algo importante, mesmo sem entender tudo. Perpétua olhou para os filhos trabalhando naquela terra que todo mundo chamava de maldita e pensou que amaldiçoado mesmo é o que fica parado. Terra que recebe semente, responde. Pode demorar, mas responde. O milho brotou em 12 dias. Ela foi até a baixada numa manhã e viu as pontas verdes saindo da terra vermelha, fileiras irregulares, mas vivas, e ficou parada olhando por um tempo que não soube medir, com as mãos nos quadris e o sol ainda fresco nas costas, e sentiu alguma coisa que não tinha nome exato, mas que era próxima de gratidão. Baiana estava melhor. A pata havia desinchado entre o 10º e o 12º dia, e a égua voltou a andar sem favorecer o lado, embora Perpétua a poupasse dos trabalhos pesados por mais algumas semanas. Quando levava os filhos ao mercado de Bocaiúva, Baiana puxava a carroça num passo que era lento, mas contínuo, e Perpétua nunca a apressou, porque tinha aprendido que apressar o que está se recuperando é o jeito mais garantido de estragar o que estava voltando. Foi numa dessas idas ao mercado que ela encontrou, pela primeira vez, cara a cara, Salustiano Góes. Ele era um homem de uns 55 anos, bem vestido para os padrões da cidade, com um colete de tecido escuro que contrastava com o chapéu de couro que todos usavam. Tinha bigode bem aparado e uma maneira de se posicionar nas conversas que comunicava que ele era acostumado a que as pessoas se organizassem em torno dele, e não o contrário. Ele se aproximou no mercado com uma cordialidade que era ensaiada o suficiente para ser reconhecida como tal por quem prestasse atenção, e disse que havia ouvido que ela estava no sítio e que queria se apresentar como vizinho e que, se precisasse de alguma coisa, podia contar com ele. Era o tipo de oferta que não é oferta, é mapeamento. Perpétua agradeceu com a mesma cordialidade medida. Ele perguntou se ela tinha experiência com sítio, com agricultura, com as condições de terra daquela região, e havia na pergunta uma forma sutil de duvidar que era comum em homens que estavam acostumados a decidir quem era capaz antes de ver qualquer resultado. Ela disse que estava aprendendo, que terra ensinava quem prestasse atenção. Ele disse com um sorriso que chegava até metade do rosto: aquela terra ali tem história, Dona Perpétua. Não é fácil de trabalhar. Se um dia decidir que foi longe demais, minha fazenda está crescendo e o terreno se encaixaria bem. Ela respondeu: o senhor é muito gentil, mas estou bem. Ele saiu. Ela ficou parada no mercado por um momento, com as crianças em volta, e organizou internamente o que havia aprendido. Ele queria a terra, sabia o nome dela. Havia chegado até ela antes de qualquer necessidade real, o que significava que estava esperando a necessidade aparecer para chegar mais conveniente. Era uma informação importante. Ela a aguardou no mesmo lugar onde guardava as outras coisas que não podia desperdiçar. A seca veio em março. Não era a seca do sertão nordestino, que é outra ordem de coisa, mas era a seca do norte de Minas, que tem seu próprio peso e sua própria maneira de transformar o que parecia possível em dúvida. O córrego que ela havia mapeado não correu naquele ano como as marcas nas pedras sugeriam que deveria correr. O milho da baixada sobreviveu porque estava estabelecido,
Mas o feijão de corda que havia plantado numa segunda área perdeu metade antes da colheita. E aquela metade perdida era dinheiro que ela havia contado no caderno como garantido. Ela passou uma semana recalculando. O caderno ficava aberto na mesa à noite, com os números que ela refazia de modos diferentes para ver se havia alguma combinação que funcionasse melhor. Não havia. Havia o que havia, e o que havia era suficiente para o inverno se ela fosse cuidadosa, mas não tinha margem. Calixto ficou doente nessa época, uma febre que chegou na terça e não foi embora na quinta. A benzedeira da região, Dona Custódia, veio a pedido de Doris e fez o que sabia fazer, que era uma mistura de reza e chá de ervas que Perpétua reconhecia como útil pela parte das ervas e inofensiva pela parte da reza. A febre foi embora no sábado, mas Calixto ficou fraco por mais uma semana. E durante essa semana Perpétua trabalhou a mais para cobrir o que ele não fazia. E à noite ficava do lado da cama do menino até ele dormir, com a mão na testa, fazendo aquele tipo de vigília silenciosa que mãe faz e que ninguém chama de coragem, mas que é. Foi nessa semana que Salustiano Góes mandou um representante. Era um homem chamado Libório, que trabalhava na fazenda de Góes como uma espécie de administrador e mensageiro nos assuntos que o patrão preferia não tocar diretamente. Libório era mais jovem do que Salustiano, mais afável na superfície, com um chapéu que tirava assim que chegava na frente de mulher, que era um gesto aprendido e não sentido, mas que funcionava como apresentação. Ele disse que o doutor Salustiano havia ficado sabendo que a família estava passando por dificuldade e que ele renovava a oferta de compra da terra por um valor que Libório apresentou num papel dobrado, que Perpétua abriu, leu, dobrou de volta e devolveu ao rapaz com uma calma que ela depois descreveu para si mesma como um exercício. O valor era menor do que ela havia pagado. Ela disse que não estava vendendo. Libório disse que o doutor Salustiano entendia que a situação era difícil e que a oferta ficava aberta. Ela disse obrigada, que era a resposta mais econômica. Depois que ele foi embora, ela foi até o terreiro onde Baiana estava amarrada na mangueira, chegou do lado do bicho e ficou ali por um tempo sem falar. A égua mastigava alguma coisa com aquela lentidão satisfeita dos animais que encontraram o que precisavam. Perpétua colocou a testa no pescoço dela e sentiu o calor do bicho e ouviu o coração da égua batendo devagar e firme e pensou que firme e devagar é como se chega longe e que urgência é o luxo de quem tem mais do que o necessário. Ela foi de volta para dentro, abriu o caderno. Recomeçou os números. A colheita do milho foi modesta, mas real. Ela vendeu 2/3 no mercado de Bocaiúva, guardou 1/3 para o consumo da família e para as sementes do ano seguinte e usou o dinheiro para comprar 2 galinhas novas para a companhia de Julieta, uma enxada nova porque a velha havia rachado no cabo e um pacote de sementes de maxixe e de jiló, que são culturas rápidas e com saída garantida em mercado do interior. Firmino Calaça apareceu numa tarde de julho com uma cesta de manga e com uma informação. Havia uma fonte no fundo do sítio, encoberta por pedra e mato, que Benedito Assunção havia descoberto, mas nunca havia explorado direito. Ele sabia porque havia ajudado Benedito a carregar umas pedras naquela direção, anos atrás, numa conversa que havia terminado com a morte de Benedito antes que o trabalho fosse concluído. Perpétua foi com Firmino no dia seguinte de manhã, com os filhos atrás. Eles cortaram mato por quase 40 minutos antes de encontrar o que Firmino descrevia. Uma afloração de pedra com uma abertura de onde saía, mesmo no mês mais seco, um fio d'água que escorria pela pedra e sumia de volta na terra. Era pouco, mas pouco que existe é mais do que muito que não existe. Eles passaram 3 dias limpando ao redor. Firmino sabia como trabalhar pedra.
Sabia identificar onde a rocha era sólida e onde era frágil. E foi ele quem dirigiu o trabalho, enquanto Perpétua e Doris carregavam terra, e Calisto e Benedita afastavam o mato que ia sendo cortado. No final do terceiro dia, havia uma bacia natural formada pela pedra que acumulava água suficiente para encher um balde grande por dia. Era uma fonte modesta, mas era uma fonte. Firmino disse enquanto lavava as mãos na água que havia se acumulado. O Benedito sabia que tinha isso aqui, só não teve tempo. Perpétua disse, eu tenho. Firmino olhou para ela com aquela expressão de quem não usa palavras para o que os olhos já disseram, e foi embora. O jiló e o maxixe cresceram rápido, como prometiam. Ela plantou também quiabo, porque o de Firmino havia plantado a ideia, e batata doce, que é uma cultura que perdoa muito e que alimenta muito, e que as crianças aceitavam bem com mel de abelha quando havia mel. Havia um pé de uruçu silvestre na beira do sítio, que Perpétua reconheceu pela forma da colmeia, e que ela deixou quieto por enquanto. Porque mexer com abelha silvestre sem conhecimento é o tipo de bravura que vira arrependimento. O segundo encontro com Salustiano Góes foi diferente do primeiro. Desta vez, ele veio pessoalmente. Apareceu numa manhã de agosto, numa cela que custava mais do que o valor que ele havia oferecido pela terra, acompanhado de Libório e de outro homem que não foi apresentado e que ficou no portão enquanto Salustiano entrava. Ele foi diferente dessa vez, mais direto. Disse que havia ouvido que ela estava trabalhando bem, que o sítio estava tomando forma e que, por isso, ele revisava a oferta para um valor mais adequado, que Libório apresentou num papel novo. O valor agora era maior do que ela havia pago. Não muito, mas maior. Ela ouviu tudo em silêncio, com as mãos unidas na frente, de pé no terreiro, com o sol da manhã nas costas e a mangueira em cima. Baiana estava amarrada num canto do terreiro e ficou olhando para Salustiano com aquela atenção direta que as éguas velhas têm para os estranhos. Uma atenção que não é agressiva, apenas honesta. Perpétua disse, o Senhor está me oferecendo pela terra o que ela vale agora, porque eu trabalhei nela. O que eu trabalhei, o Senhor está me comprando junto com a terra. Salustiano disse que ela estava equivocada, que era uma oferta justa pelo terreno independente de quem houvesse trabalhado. Ela disse que respeitava a opinião dele e que não estava vendendo. Ele mudou o tom. Disse que a terra tinha pendências que ela talvez desconhecesse, que havia questões de documentação do tempo do Benedito que podiam complicar a situação, que ele conhecia o tabelião e o juiz da comarca havia muitos anos e que poderia ajudar a resolver essas questões caso houvesse interesse mútuo. Era uma ameaça feita com palavras de ajuda. Era o tipo de coisa que só funciona com quem não reconhece a diferença. Perpétua reconhecia. Ela disse, Dr. Salustiano, minha documentação está em ordem. Se o senhor tiver informação diferente, pode levar ao tabelião. Mas se não tiver, então o senhor está gastando uma manhã boa numa conversa que não tem onde chegar. Ele olhou para ela por um momento, com uma expressão que ela depois descreveu para si mesma como a expressão de quem percebe que subestimou e não sabe ao certo o que fazer com essa percepção. Depois colocou o chapéu, disse que a oferta continuava aberta e foi embora na cela que custava mais do que a terra. Baiana virou a cabeça para acompanhar os cavalos indo embora e depois virou de volta para a mangueira. E aquele gesto simples, aquele desinteresse elegante de animal velho, fez Perpétua soltar um sorriso rápido que ninguém viu. Ela foi para dentro, abriu o caderno e escreveu uma nota curta. Conferir documentação com o tabelião antes do fim do mês. Depois fechou o caderno e foi cuidar do maxixe que precisava de capina. A conferência com o tabelião custou uma viagem a Bocaiúva e 2.000 réis de taxa de consulta, e revelou que a documentação estava limpa, como Perpétua havia presumido, porque ela havia lido cada papel antes de assinar, e havia feito o tabelião de Montes Claros ler junto e explicar o que ela não entendia,
o que era um procedimento que o homem havia achado peculiar vindo de uma mulher e que ela havia ignorado a peculiaridade e focado no procedimento. O que o tabelião de Bocaiúva disse, quase de passagem, era mais interessante. Havia uma anotação antiga nos registros de que o sítio Boa Esperança havia sido originalmente maior e que uma parte havia sido desmembrada por escritura de compra e venda há quase 20 anos, e que o comprador dessa parte era o nome de Salustiano Góes. Perpétua ouviu isso com atenção. Perguntou onde ficava essa parte. O tabelião consultou o arquivo e disse que era a faixa leste do sítio original, que incluía a margem do córrego. Ela voltou para casa com essa informação e passou uma tarde olhando para o mapa rascunhado que havia feito do sítio, traçando com o dedo onde ficaria a faixa leste, onde ficaria a margem do córrego. A fonte que Firmino havia encontrado ficava na borda entre a parte que ela havia comprado e a parte que havia sido vendida a Salustiano. Isso explicava alguma coisa. Não tudo, mas alguma coisa. O inverno daquele ano foi generoso na chuva. O córrego correu, a baixada ficou úmida e escura e produtiva. E Perpétua plantou arroz numa parte dela. Um arrisado porque arroz precisava de água garantida. E ela não tinha garantia, mas era um risco calculado baseado em observação. E a observação estava correta. O arroz cresceu, foi colhido, foi vendido, e a venda do arroz foi o primeiro momento em que o caderno de contas mostrou um número positivo com margem. Ela olhou para aquele número por um tempo. Não comemorou em voz alta, mas fechou o caderno com uma firmeza diferente. Foi nesse período que Doris, que tinha 12 anos, perguntou numa noite, enquanto ajudava a mãe a descascar mandioca para o jantar, se iam ficar para sempre. Perpétua disse: "Para sempre é palavra que eu não uso, mas por enquanto a gente fica." Doris disse: "Eu gosto daqui." Perpétua olhou para a filha. Doris tinha olhos que eram mistura dos dois pais, a cor escura de Perpétua e a forma amendoada de Ananias, e às vezes olhá-la era ver o passado e o presente ao mesmo tempo, que é uma das coisas que os filhos fazem com as mães sem que ninguém peça. Ela disse: "Eu também. O primeiro Natal no sítio foi simples. Perpétua fez um bolo de fubá, com rapadura e um frango que Calixto escolheu entre as galinhas com uma seriedade que ela fingiu não ver, porque há momentos em que a vida do sítio exige que as crianças entendam coisas que a infância de cidade posterga, e é melhor deixar acontecer do que discutir." Firmino Calaça apareceu depois da missa de galo com uma garrafa de cachaça de alambique e ficou sentado no terreiro por 1 hora, bebendo devagar, sem falar muito, mas ali que às vezes é o suficiente. Baiana passou o Natal livre no pasto. Perpétua havia aberto um cercado pequeno de estacas e arame que Firmino havia ajudado a montar. E a égua tinha um trecho de terra para pastar e sombra para descansar. Naquela noite de Natal, quando as crianças já dormiam e Firmino havia ido embora e ela ficou sozinha no terreiro com o que restava do bolo, Baiana veio até a cerca e ficou do lado de dentro olhando para ela. Perpétua foi até a cerca, estendeu a mão e a égua encostou o focinho nela. O pelo era áspero, como é o pelo de égua velha, mas o calor era o mesmo. Elas ficaram assim por um tempo que ela não mediu, embaixo do mesmo céu de Natal de um sertão que havia parado de ser estranho. O segundo ano trouxe problemas novos, como anos costumam fazer. O mais sério foi a descoberta de que parte da cerca do fundo do sítio havia sido deslocada. Não caída, não apodrecida, deslocada, como se alguém houvesse removido as estacas e recolocado mais para dentro, encolhendo o sítio de Perpétua em favor de quem estava do lado de fora. Perpétua notou porque havia marcado os limites com pedras alinhadas quando chegou, um procedimento que havia parecido excessivo na época e que agora parecia simplesmente necessário. As pedras estavam no mesmo lugar. A cerca havia se movido.
Ela não foi ao doutor Salustiano. Foi ao tabelião de Bocaiúva de novo, com o mapa e com a descrição das marcas. O tabelião foi até o sítio na semana seguinte com um ajudante e um compasso, e confirmou o que ela havia dito. A cerca havia sido movida aproximadamente 30 metros para dentro em duas extensões diferentes. Isso era invasão de terras. Estava escrito nos papéis e no direito, que eram duas coisas que funcionavam juntas às vezes e separadas outras, mas que naquele caso estavam alinhadas. O tabelião, que era um homem de nome Ezequiel Medeiros, tinha a expressão de quem sabia exatamente de onde aquilo vinha e que estava desconfortável com o que estava vendo, mas que era funcionário de um cargo que requeria imparcialidade. E Perpétua havia aprendido que funcionários que são forçados à imparcialidade às vezes são os melhores aliados porque o cargo os obriga a ir onde a vontade não iria. Ezequiel Medeiros registrou o deslocamento da cerca. Emitiu um termo. Disse a Perpétua que ela poderia levar aquilo ao juiz se quisesse formalizar o conflito e que as marcas que ela havia colocado eram evidência suficiente para sustentar a reclamação. Ela disse que ia pensar, mas levou o termo, dobrou com cuidado e guardou no baú. 3 dias depois, Libório apareceu de novo. Disse que o doutor Salustiano havia ficado sabendo da situação com a cerca e que havia sido um erro do trabalhador que havia consertado a cerca do lado de lá sem intenção de invadir nada e que a cerca seria recolocada onde estava e havia um presente de consideração pela confusão causada. O presente era um saco de farinha de mandioca, 20 quilos, que Libório deixou no terreiro. Perpétua agradeceu a farinha. Não disse nada sobre aceitar ou não aceitar a explicação. Disse que estava satisfeita que tivesse sido um mal-entendido e que esperava que não se repetisse. Libório disse que não se repetiria. Tomou o chapéu, foi embora. A farinha era boa. Ela usou. A cerca voltou ao lugar em 2 dias. Ela foi verificar com as pedras e o mapa e estava correto. Não completamente. Havia um trecho que ainda estava 1,5 metros para dentro, mas estava próximo o suficiente para que ir ao juiz pelo 1,5 metros não valesse o custo político, que era o tipo de cálculo que ela havia aprendido a fazer desde que entendia de cálculo. Ela marcou o trecho que continuava errado, anotou no caderno, guardou para quando fosse necessário. Salustiano Góes havia aprendido que ela mantinha registros. Isso era o que ele precisava aprender. O 3º ano foi o melhor até então. O arroz voltou. O milho estava mais produtivo porque ela havia aprendido o solo, aprendido quando plantar, aprendido a rodar as culturas numa sequência que devolvia à terra o que cada cultura tirava. O feijão de corda rendeu mais do que o esperado, porque ela havia escolhido uma variedade diferente na 3ª plantação, baseada no conselho de uma mulher chamada Eulália, que vendia no mercado de Bocaiúva e que sabia de semente do jeito que carpinteiro sabe de madeira. Eulália havia aparecido na vida de Perpétua sem que houvesse um evento específico que explicasse a amizade. Aconteceu do modo como as amizades do interior acontecem, por presença repetida e interesse gradual. Eulália era viúva também, mais velha. Criava 2 netos, porque a filha havia morrido de parto, e tinha uma propriedade pequena perto de Bocaiúva, onde cultivava hortaliças e ervas medicinais, com uma precisão que Perpétua admirava, porque era baseada em décadas de observação e não em instrução formal. Eulália foi ao sítio pela primeira vez, numa tarde de julho, e andou por cada parte com uma atenção que era respeito técnico. Disse que o solo da Baixada era excepcional e que a fonte que Firmino havia ajudado a descobrir era uma raridade naquela região. Disse que o erro que Perpétua estava cometendo era não diversificar mais cedo. Tinha terra para 4 culturas distintas, mas estava usando para 2 com sobra. Perpétua ouviu, perguntou sobre o quê. Eulália disse: mandioca para farinha própria. Cana para rapadura e garapa.
ervas que os benzedores compravam, e flores de girassol que estavam tendo saída nas cidades por influência de não se sabia quem, mas que Eulália havia testado e confirmado. Girassol no sertão norte-mineiro era uma ideia que parecia estranha. Perpétua levou 3 dias pensando antes de decidir que estranha e impossível eram coisas diferentes, e que às vezes o estranhamento vem de não ter visto antes, não de não poder acontecer. Ela plantou o girassol numa faixa estreita no 4º ano, ao lado do feijão, e esperou. Baiana, nesse período, havia estabilizado numa condição que era diferente da que chegou. Não estava mais os ossos aparecendo. A alimentação do pasto e o suplemento de milho quebrado que Perpétua dava toda a tarde haviam devolvido ao bicho uma condição física que não era a juventude, porque juventude não volta, mas era a saúde que a velhice permite. A cicatriz no flanco esquerdo ainda estava lá, as costelas não estavam mais visíveis. Os olhos da égua tinham aquela expressão de velhos que chegaram num lugar bom e sabem disso. Perpétua verificava a Baiana todo dia, ao amanhecer, antes de qualquer outra coisa. Era o primeiro gesto do dia, de todo dia, sem exceção. Ela não havia definido isso como rotina. Havia simplesmente acontecido, e depois se consolidado, e depois se tornado o tipo de coisa que define o ritmo do resto. A cana foi plantada no 5º ano, numa faixa longa perto da cerca do norte. Cana-de-ano, que é uma cultura que exige paciência porque leva tempo até o primeiro corte, mas que depois se torna perene e se paga por muitos anos seguidos. Perpétua havia calculado que poderia esperar porque havia outras culturas que estavam rendendo, e havia calculado certo. Foi no 5º ano também que Calixto, com 13 anos, pediu para ir estudar na cidade. Havia um padre em Bocaiúva que ensinava os meninos de sítio que quisessem aprender, e a filha de Firmino havia mencionado isso numa visita, e Calixto havia ouvido com a atenção de quem guardou para depois. Perpétua ouviu o pedido com atenção, perguntou o que ele queria estudar. Ele disse que queria ler melhor, que queria entender os contratos e os papéis que a mãe assinava, que queria poder ajudá-la com isso quando crescesse. Era um pedido prático embrulhado em coisa de menino, e ela reconheceu os dois. Ela disse que ia pensar. Pensou por uma semana. Calculou o custo de manter Calixto em Bocaiúva durante a semana com a família de um primo de Firmino que havia aceitado recebê-lo por um pequeno pagamento. Calculou o que perderia no trabalho do menino. Calculou o que ele traria de volta se aprendesse o que queria aprender. O cálculo era próximo, mas apontava para sim. Ela disse sim. Calixto foi estudar. Voltava nos fins de semana com a cabeça mais cheia do que havia saído e com uma seriedade nova que Perpétua reconheceu como crescimento, que tem uma forma específica que você aprende a reconhecer quando você própria o viveu. O girassol floriu no 4º ano, em setembro, e Perpétua ficou parada na beira da faixa que havia plantado, vendo aquelas flores amarelas enormes, viradas para o sol com uma geometria que parecia deliberada. E pensou que não havia no mundo coisa mais parecida com resiliência do que uma planta que gira o dia inteiro acompanhando a luz, porque isso é o que ela precisa para viver, e que não há nenhuma dramaticidade nisso, é apenas o que ela faz, é apenas o que ela é. Ela vendeu o girassol em Bocaiúva. A saída foi razoável, não excepcional. No ano seguinte plantou mais, e a saída foi melhor. No 3º ano de girassol, uma quitanda maior da cidade havia dado um pedido regular, que era um pedido pequeno, mas era regular. E regular é diferente de eventual do modo que saber de onde vem o próximo pagamento é diferente de não saber. Foi nesse período que Perpétua contratou pela primeira vez um trabalhador. Era um homem chamado Jeremias, de uns 40 anos, que havia sido trabalhador de outra fazenda que havia fechado e que Eulália havia apresentado como pessoa de confiança e trabalho honesto. Ela o testou por um mês,
com um pagamento menor e uma conversa franca sobre o que esperava, que era trabalho feito e silêncio sobre os assuntos do sítio, e o mês foi satisfatório o suficiente para que ela propusesse o arranjo permanente. Jeremias trabalhava da semana. Dormia num quarto que ela havia construído nos fundos da casa, feito de adobe como a casa principal, simples, mas sólido. Comia junto com a família. Não falava muito, que era uma qualidade que ela havia aprendido a valorizar mais do que eloquência. A presença de Jeremias libertou Perpétua para o que ela havia querido fazer desde que chegou, e não havia tido braços suficientes para tocar: a reforma da casa. O adobe estava bom, mas o telhado tinha os 2 pontos que deixavam entrar chuva. Havia uma parede do quarto do fundo que havia cedido levemente e precisava de reforço. E a cozinha separada era boa para prevenir incêndio, mas inconveniente no inverno, e ela queria um corredor coberto que ligasse as duas. O corredor coberto levou 2 meses para ficar pronto, com Jeremias fazendo a estrutura e Perpétua e Doris fazendo a cobertura de telha. Era uma obra pequena, mas transformou o modo de viver dentro da casa em um modo que ela não havia antecipado completamente, que é o que as reformas bem feitas costumam fazer. Doris tinha 14 anos quando o corredor ficou pronto, e foi ela quem varreu o chão do corredor no primeiro dia e deixou um vaso de flores silvestres colhidas na beira do sítio sobre uma tábua que encaixou entre 2 pilares, sem pedir permissão, o que Perpétua interpretou como a filha começando a tratar aquilo como dela, que era a interpretação certa. Salustiano Góes reapareceu uma última vez nesse período, não pessoalmente, mas através de um papel enviado pelo correio, escrito de forma formal, que mencionava que havia uma questão de demarcação que ele gostaria de resolver amigavelmente, e que propunha uma reunião com os respectivos documentos. Perpétua respondeu pelo correio, com a ajuda de Calixto, que nessa altura lia e escrevia com fluência que já superava a da mãe. Disse que os documentos de demarcação estavam claros e registrados no cartório, e que qualquer dúvida poderia ser sanada com consulta direta ao tabelião Ezequiel Medeiros, que tinha cópia de tudo. A resposta de Salustiano não veio. Depois de 1 mês de silêncio, ela entendeu que era aquele tipo de silêncio que significa que a conversa acabou porque a parte que pressionava percebeu que a pressão não ia mover. Ela fechou o caderno de anotações sobre Salustiano Góes numa página específica que havia reservado para ele e começou uma página nova. O 6º ano foi o ano do mel. A colmeia de uruçu silvestre, na beira do sítio, havia crescido. E Eulália havia ensinado Perpétua a colher mel de abelha nativa sem destruir a colmeia e sem se fazer morder mais do que o necessário, que é uma habilidade que parece simples e não é, que exige paciência e um tipo de silêncio físico que você aprende com o corpo, não com a mente. O mel de uruçu tinha sabor diferente do mel de Apis, mais complexo, mais escuro, e havia um boticário em Bocaiúva que pagava bem por ele, porque usava em preparações medicinais. Perpétua entregava 2 vezes por mês em potes que Calixto havia negociado com um oleiro por um preço justo, e a renda do mel era pequena, mas era constante, do modo que mel nativo é constante quando a colmeia está saudável e a flor está disponível. Benedita crescia. Com 8 anos, ela já ajudava de modos que eram funcionais, não apenas simbólicos. Colhia o que estava pronto, separava o que estava maduro do que não estava, com uma acuidade que impressionava Eulália e que Perpétua reconhecia como um dom de observação que a menina havia trazido desde pequena. Aqueles olhos grandes que viam com atenção. Baiana vivia. Perpétua havia parado de contar os anos do bicho porque contar parecia dar importância ao que a égua parecia disposta a ignorar. Ela comia, pastava, dormia de pé, acordava com o sol
E todas as manhãs, quando Perpétua ia ao cercado, a égua vinha até a cerca da mesma forma, com o mesmo compasso, aquela presença constante que tinha a qualidade de coisa que existe sem precisar ser explicada. Houve um período, no 7º ano, em que Baiana ficou parada por 2 dias, recusando comer, com os olhos que tinham uma expressão que Perpétua não havia visto antes e que a assustou de um modo que ela não estava preparada para ser assustada. Ela ficou do lado do bicho por horas, dando água com a mão, conversando em voz baixa com o tipo de conversa que não espera resposta, mas que acontece assim mesmo, porque há momentos em que a voz é o que você tem. No 3º dia, Baiana comeu. Depois bebeu. Depois foi até o centro do pasto com um passo lento e ficou de pé no sol da manhã com uma quietude que era diferente da doença. Era apenas velha, e Perpétua ficou do lado de fora da cerca olhando para ela por um tempo e sentiu que aquele momento era um tipo de limiar que havia sido cruzado, que havia chegado mais perto de uma borda que ela não nomeava, porque nomear às vezes apressava. Mas Baiana viveu, continuou. No 8º ano, Calixto voltou de Bocaiúva com um papel que era o certificado do curso do padre. E com a notícia de que o tabelião, Ezequiel Medeiros, com quem havia feito amizade durante os estudos, havia-lhe dito que havia uma possibilidade de trabalho no cartório para quem soubesse escrever e quisesse aprender direito registral. Era uma possibilidade, não uma certeza, mas era a palavra de um homem que havia mostrado ser honesto. Perpétua ouviu isso sentada no banco do corredor coberto que havia construído com Jeremias anos antes. O sol da tarde entrava pelo lado aberto e fazia um quadrado de luz no chão de terra batida que havia sido nivelado e apisonado até ficar quase como cimento. Ela ficou olhando para o quadrado de luz por um momento antes de responder. Disse que ele devia ir, que era exatamente o que ela havia calculado quando disse sim ao estudo em Bocaiúva, que o sítio estava no ponto em que Jeremias podia tocar com a supervisão dela, e que filho que aprende um ofício honesto é extensão da mãe no mundo, não abandono dela. Calixto ficou quieto por um momento. Depois disse: "A senhora nunca fala do que sente." Ela disse: "Sinto mais do que falo, mas falar não alimenta o feijão nem paga o tabelião." Ele sorriu. Tinha o sorriso do pai, que era a única herança de Ananias que valia alguma coisa, e Perpétua sentiu aquela mistura de dor e ternura que é específica de mãe olhando para filho homem. A consciência de que ele vai e que isso é o certo, e que certo e doído não são opostos. Calixto foi para Bocaiúva. Voltava nos fins de semana quando podia, e depois, quando não podia, mas escrevia, que era um modo de estar presente que ela havia aprendido a valorizar. Doris ficou. Ficou porque quis, não porque foi pedido. Ela havia desenvolvido uma competência com as culturas do sítio que surpreendia Perpétua pela velocidade, e havia também uma tranquilidade na filha mais velha, que combinava com aquela terra, de modo que às vezes Perpétua pensava que Doris havia nascido no lugar errado e encontrado o certo por acidente de herança. No 9º ano, Perpétua expandiu o sítio. Não comprando terra nova, comprando de volta a faixa leste que havia sido vendida a Salustiano Góes. Isso não aconteceu por confronto. Aconteceu porque um sobrinho de Salustiano, que havia herdado a fazenda principal, depois que o velho morreu de apoplexia num inverno de chuva pesada, não tinha o mesmo interesse nas terras avulsas que o tio havia acumulado, e havia posto várias partes à venda num leilão de inventário. A faixa leste, que incluía a margem do córrego, havia sido avaliada baixo porque o sobrinho não sabia do que a faixa continha, que era o mesmo que Salustiano havia procurado usar como alavanca anos antes. Perpétua sabia. Ela havia documentado. Ela havia esperado. Ela comprou a faixa leste pelo valor do leilão, que era menor do que valia,
porque no leilão de inventário é a pressa que determina o preço, não o valor. E ela havia aprendido isso no começo de tudo, quando havia comprado o sítio de uma viúva que queria acabar logo com o assunto. A compra foi registrada no cartório do tabelião Ezequiel Medeiros, que nessa altura já havia aposentado, mas cujo substituto era o próprio Calixto, que havia feito exatamente o que havia dito que queria fazer, e que assinou o registro com uma firmeza de letra que Perpétua viu, e que foi o momento mais próximo do que ela chamava de orgulho, embora nunca usasse essa palavra. A faixa leste incluía a margem do córrego e a nascente que Firmino havia identificado décadas antes, que agora estava bem desenvolvida e fornecia água para uma parte do sítio que antes dependia do poço. Com a faixa, o sítio de Perpétua ficou com 48 hectares. Era quase 50% maior do que havia comprado. Ela foi até a beira do córrego na tarde em que a compra ficou registrada, sozinha, e ficou olhando para a água que corria baixa naquela época do ano, mas que corria, que é o que importa. O sol da tarde dourava a superfície do córrego com aquela luz que só o fim de tarde do cerrado faz, que é uma luz específica e inimitável que você aprende a reconhecer depois de anos vivendo dentro dela. Perpétua tinha 45 anos naquela tarde. Havia chegado ali com 36, numa carroça, com filhos pequenos e uma égua velha e 230 mil réis e nada mais. O que havia construído desde então não tinha um número que a descrevesse inteiramente, mas tinha uma extensão que ela podia andar, um córrego que ela podia ouvir, 3 filhos que cresceram e um caderno de contas que havia virado 3 cadernos e que mostravam folha por folha cada decisão e cada resultado, que é o tipo de história que ninguém conta, mas que é a mais honesta de todas. Ela ficou parada na beira do córrego até o sol baixar o suficiente para a temperatura mudar, que no cerrado é uma mudança que acontece de repente, como uma decisão. Depois, foi de volta para a casa. No terreiro, Baiana estava parada na sombra da mangueira, que agora tinha mais anos do que qualquer outra coisa viva no sítio, exceto a própria mangueira. A égua levantou a cabeça quando Perpétua atravessou o portão e ficou olhando para ela com aqueles olhos que haviam visto cada ano, de tudo aquilo junto, cada seca, cada colheita, cada visita de Libório, cada manhã de levantamento antes do sol. Perpétua foi até o cercado. Abriu o portão e entrou, que era algo que ela não costumava fazer sem propósito específico. Ficou do lado de Baiana, com a mão no pescoço do bicho, e sentiu o calor e o pelo áspero e o coração batendo devagar e firme, como sempre havia batido, como continuava batendo. Ela não disse nada. Baiana não precisava de palavras. Ambas sabiam o que havia acontecido ali ao longo de tantos anos. E esse conhecimento existia entre elas de um modo que era mais antigo do que qualquer idioma. Quando voltou para dentro, Doris estava na cozinha fazendo o jantar, e Benedita, que tinha 14 anos, estava lendo em voz alta para si mesma um livro que havia chegado com Calixto na última visita. O cheiro de arroz cozido e de coentro saía pela janela aberta, e havia um vento suave que Perpétua sentiu na face quando entrou no corredor coberto. Ela sentou no banco do corredor, abriu o caderno, olhou para a última página de contas. Depois, fechou o caderno. Cruzou as mãos em cima dele. Ficou olhando para o pátio, para a mangueira, para a égua que ainda estava visível lá no fundo. Havia chegado num lugar que não sabia que estava procurando. É assim que os lugares verdadeiros funcionam. Você não os busca pelo nome porque não sabe o nome. Você chega neles pelos caminhos que pareciam ser para outro lugar, pela necessidade que parecia ser punição, pela porta que parecia estar fechada e que você abriu porque não havia outra. A terra que todo mundo chamava de maldita havia devolvido para ela o que a terra devolve para quem escuta. Não milagres, não facilidade, não garantia. Devolve resultado de trabalho.
Devolve clareza de quem você é quando tira tudo que não era seu. Devolve o chão, que é a coisa mais fundamental que existe, que é a coisa que a maioria das pessoas não percebe que perdeu até que está de joelhos procurando. Perpétua Salomé Vanderlei não tinha perdido o chão. Havia perdido a ilusão do chão, que era uma perda diferente, mais doída no começo, mais necessária no final. O chão real estava debaixo dos pés dela. Havia estado desde que ela abriu aquele portão podre, com a égua velha na frente e os filhos dormindo atrás, e havia custado cada dia de tudo aquilo para reconhecer que estava ali. O jantar de Doris estava pronto. Benedita havia parado de ler. A mangueira balançava com um vento que vinha do córrego, que agora era dela. Perpétua entrou para jantar. E assim termina a história de Perpétua Salomé Vanderlei. Ela chegou com o que parecia ser muito pouco e descobriu que o suficiente não é uma quantidade, é uma decisão, tomada todo dia antes do sol, com as mãos abertas e os olhos no chão que você escolheu. Se essa história te emocionou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Me conta nos comentários. Você já teve que recomeçar do zero num lugar que parecia impossível, e o que foi a primeira coisa pequena que você fez para provar para si mesmo que era possível? Até a próxima. Um abraço.